Meu nome é Laureano, sou caminhoneiro há mais de 20 anos, já tive viagens marcantes na minha vida, e achava que já tinha visto de tudo nas estradas desse país. Mas houve um dia de muito trabalho que me marcou de uma forma única e assustadora. Era uma noite de verão quando uma tempestade feroz me pegou de surpresa. O vento uivava como um lobo faminto, e a chuva caía com tanta força que parecia que o próprio céu estava desmoronando. Decidi parar em uma pequena cidade que avistei ao longe, apenas uma aglomeração de casas e algumas lojas que brilhavam fracamente sob a luz dos relâmpagos. A placa enferrujada na entrada dizia Santa Esperança, um nome que logo se mostraria irônico. Quando estacionei o caminhão e desci, fui recebido por um silêncio inquietante. As poucas pessoas que vi nas ruas caminhavam apressadas, com olhares vazios e rostos inexpressivos. Tentei pedir informações, mas elas mal se comunicavam, murmurando palavras desconexas ou desviando o olhar. Uma senhora idosa, a única que pareceu me notar de verdade, apenas fez o sinal da cruz e se afastou, me deixando ainda mais desconcertado. Buscando abrigo e alguma orientação, entrei em um pequeno bar. O ambiente era escuro e abafado, com um cheiro forte de mofo e álcool barato. O barman, um homem baixo e corpulento com um rosto marcado pelo tempo, me serviu um café sem dizer uma palavra. O líquido amargo e quase frio desceu rasgando pela minha garganta. Enquanto bebia, percebi que todos os olhos no local estavam fixos em mim, mas ninguém dizia nada. A atmosfera era sufocante, como se algo terrível pairasse no ar, algo que todos sabiam, mas ninguém ousava mencionar. Decidi não passar a noite no caminhão e procurei uma pousada. A única disponível era um casarão antigo, de fachada escura e janelas estreitas. O recepcionista, um jovem pálido e de olhar perturbador, me entregou a chave sem sequer me perguntar o nome. O quarto era simples, mas limpo, e o cansaço logo me venceu. Adormeci rapidamente, mas o sono foi interrompido por um barulho estranho vindo do andar de baixo, um som que misturava choro e gritos abafados. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O som parecia vir de um porão, cuja porta estava ligeiramente entreaberta. Ao me aproximar, um calafrio percorreu minha espinha. Lá embaixo, à luz fraca de uma lâmpada pendurada, eu vi uma cena que jamais esqueceria. Pessoas da cidade, incluindo o barman e o recepcionista, estavam reunidas em um círculo, entoando cânticos em uma língua desconhecida. No centro, amarrada a uma cadeira, estava uma mulher que chorava e gritava por socorro. O horror tomou conta de mim, mas antes que pudesse reagir, senti uma mão firme em meu ombro. Virei-me e encarei o olhar vazio do jovem recepcionista. "Você não deveria estar aqui", sussurrou ele, enquanto um sorriso sinistro se formava em seu rosto. Naquele momento, soube que minha vida corria um grande perigo. Meu corpo congelou de medo enquanto o jovem recepcionista me empurrava para dentro do porão, forçando-me a descer os degraus rangentes. Os cânticos aumentaram de intensidade, preenchendo o ar com uma vibração sinistra que parecia penetrar minha alma. As pessoas no círculo não pareciam notar minha presença, tão imersas estavam em seu ritual macabro. A mulher amarrada na cadeira continuava a gritar, mas suas súplicas eram abafadas pelos cânticos incessantes. Olhei ao redor, procurando desesperadamente uma saída ou algum meio de defesa. Meus olhos encontraram uma velha prateleira de madeira, cheia de ferramentas enferrujadas e objetos de aparência antiga. Tentei recuar, mas o recepcionista me segurou com força, sua expressão sombria indicando que ele não tinha intenção de me deixar ir. Senti o pânico crescer dentro de mim, cada batida do meu coração ecoando em meus ouvidos como um tambor ensurdecedor. De repente, os cânticos pararam, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. A mulher amarrada começou a se debater violentamente, como se estivesse possuída por alguma força invisível. As pessoas ao redor recuaram ligeiramente, ainda segurando suas velas e murmurando baixinho. Foi então que um homem alto, vestido com um manto preto, surgiu das sombras. Seu rosto estava oculto por um capuz, mas seus olhos brilhavam com uma malícia fria e calculista.
Ele se aproximou da mulher, levantando uma faca cerimonial que refletia a luz fraca da lâmpada. A hora chegou, disse ele, sua voz grave e autoritária. A mulher soltou um último grito desesperado, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem cortou sua garganta com um movimento rápido e preciso. O sangue jorrou, manchando o chão de pedra, enquanto o corpo da mulher caía inerte. A cena grotesca me deixou enjoado, e eu quase desmaiei ali mesmo. Contudo, sabia que se perdesse a consciência, nunca mais acordaria. Com um esforço tremendo, me soltei da mão do recepcionista e corri em direção à saída. Os cultistas gritaram em protesto, mas estavam ocupados demais com o ritual para me seguir imediatamente. Subi as escadas de volta para a pousada, sentindo o cheiro de sangue ainda impregnado em minhas narinas. Quando finalmente saí do prédio, a tempestade havia diminuído, mas o céu ainda estava coberto de nuvens escuras. Entrei no caminhão e liguei o motor, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. A cidade estava estranhamente deserta agora, como se seus habitantes tivessem desaparecido junto com a tempestade. Sem olhar para trás, acelerei o caminhão e deixei Santa Esperança para trás, jurando nunca mais voltar. À medida que a estrada se estendia à minha frente, as imagens daquela noite horrível continuavam a assombrar minha mente. Eu sabia que o que tinha presenciado não era algo que pudesse simplesmente esquecer. A cidade de Santa Esperança havia me mostrado um lado do mundo que eu preferiria nunca ter conhecido, um lado onde o mal espreita nas sombras, esperando para capturar os incautos. E eu, infelizmente, fui uma dessas vítimas. Mesmo depois de deixar Santa Esperança para trás, aquela noite macabra continuava a me assombrar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto pálido da mulher amarrado e os olhos frios do homem encapuzado. Minha mente estava atormentada, e o sono se tornará um luxo raro. Tentei seguir com minha vida, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonava. Sentia como se uma sombra estivesse sempre à espreita, pronta para me envolver a qualquer momento. Semanas depois, em uma madrugada fria, enquanto dirigia por uma estrada deserta, notei que os faróis do meu caminhão começaram a piscar de forma intermitente. Parei no acostamento, sentindo um déjà vu sombrio. Desci para verificar o que estava acontecendo e percebi que o motor estava funcionando perfeitamente. Quando voltei para a cabine, notei algo estranho no retrovisor. Uma figura sombria estava parada no meio da estrada, observando-me fixamente. Meu coração disparou, reconhecendo a figura imediatamente, era o homem encapuzado de Santa Esperança. Sem hesitar, liguei o caminhão e acelerei, mas a figura não se moveu. Enquanto eu dirigia, os faróis do caminhão iluminavam o caminho à frente, mas a escuridão ao redor parecia se fechar cada vez mais, como um manto sufocante. A estrada que antes conhecia tão bem agora parecia um labirinto interminável. O tempo passava devagar, e a sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. De repente, o rádio do caminhão ligou sozinho, emitindo um chiado perturbador. Tentei desligá-lo, mas os botões não respondiam. O chiado foi substituído por uma voz familiar, a mesma voz grave do homem encapuzado. "Você não pode escapar, Laureano", sussurrou a voz, fazendo um arrepio gelado percorrer minha espinha. "Santa Esperança é parte de você agora." A estrada à minha frente começou a mudar, as paisagens se distorcendo como se estivessem sendo vistas através de um espelho quebrado. Casas abandonadas e árvores retorcidas surgiam ao longo do caminho, criando um cenário surreal e aterrador. O pânico tomou conta de mim, e minha única reação foi acelerar ainda mais, na esperança de deixar aquele pesadelo para trás. Foi então que vi as luzes de uma cidade ao longe. A esperança se acendeu dentro de mim, e acelerei em direção àquela luz, ansiando por alguma normalidade. No entanto, à medida que me aproximava, percebi algo estranho. A cidade tinha um ar familiar, com suas casas antigas e ruas estreitas. Quando finalmente entrei na cidade, um calafrio percorreu minha espinha. Era a Santa Esperança.
Desci do caminhão, sentindo o peso do desespero esmagar meu peito. A cidade estava deserta, como na noite em que saí, mas agora havia algo diferente. As portas das casas estavam abertas, e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. Caminhei lentamente pelas ruas, cada passo ecoando no silêncio opressor. Cheguei ao bar onde tudo começou e, ao entrar, fui recebido pelo mesmo silêncio sufocante. O barman estava lá, imóvel, com os olhos vidrados fixos em mim. Ao fundo, a porta do porão estava entreaberta, deixando escapar um brilho fraco de luz. Com o coração na garganta, desci novamente aquelas escadas, sabendo que não tinha escolha. No porão, encontrei novamente o círculo de pessoas, entoando seus cânticos sombrios. A mulher amarrada estava lá, mas desta vez, seu rosto estava voltado para mim. Ela sussurrou meu nome, e percebi que sua expressão era de puro terror. Por favor, ajude-me, implorou ela, mas suas palavras foram interrompidas pelo homem encapuzado, que agora estava bem ao meu lado. Bem-vindo de volta, Laureano, disse ele, sua voz ecoando pelo porão. Você não pode fugir do seu destino. Santa Esperança sempre encontrará aqueles que dela tentam escapar. As luzes piscaram, e senti a realidade se distorcer ao meu redor. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o sorriso sinistro do homem encapuzado, e soube que estava preso naquele pesadelo para sempre.